Oi, gente, a nossa conversa hoje é sobre máquinas simples e o plano inclinado. Então, máquinas simples são dispositivos mecânicos formados por várias partes que têm o objetivo de modificar ou de transmitir força. Por exemplo, uma chave de roda. O que é que eu faço com a chave de roda? O nome já diz, eu coloco lá na roda para que eu consiga desparafusar. Então, ali eu já tenho uma espécie de alavanca. Esses prendedorzinhos aqui, ó, que todo mundo conhece. Aqui eu tenho uma alavanca, que a gente vai já aprender a classificar. Mas observem, o que é que eu faço aqui? Olha o movimento. Então, vocês vão já verificar como é que eu classifico isso aqui. A gente vai ver que nós temos alavancas e planos inclinados também em várias situações do nosso cotidiano. Então, a alavanca nada mais é do que um objeto rígido que é usado como um ponto fixo adequado, também chamado de ponto de apoio, certo? Que está representado aqui nessa imagem abaixo por A, que é essa pedrinha aí, para aumentar a força que pode ser aplicada a um outro objeto. O local da alavanca onde a força é aplicada é chamado ponto de ação, que está representado aqui nessa imagem pelo P, e a força aplicada é chamada de força potente. E o local em que é aplicada a força é o ponto de resistência. Como aqui nessa imagem, ele está tentando, levantar, arrastar essa pedra. Por quê? Porque essas alavancas, elas não são uma novidade na nossa vida. Elas são lá do tempo do homem das cavernas, lá de antigamente, certo? E a força que é aplicada lá no ponto de resistência, eu chamo de força de resistência ou força resistente. Então, aqui a gente já tem um exemplo de alavanca. No momento que eu faço isso, que eu coloco esse ponto de apoio para facilitar a minha ação, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma alavanca, certo? Então, se eu quero, por exemplo, abrir isso aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, tá? E aí, ó, eu faço um movimento para que eu consiga abrir. Então, aqui eu tenho uma alavanca, uma régua que se transformou em uma alavanca, tá? É muito simples e muito presente aí na nossa vida. E essas alavancas, elas podem ser classificadas em 3 tipos, de acordo com a posição do ponto de apoio, certo? E do ponto de ação. Então, eu mostrei aqui 2 situações, olha, o prendedor, e mostrei aqui esse fato de utilizar a régua para abrir uma lata. Então, vamos classificar. Alavanca interfixa. Na alavanca interfixa, o ponto de apoio está entre o ponto de ação da força potente e da força resistente, ou seja, está no meio. Por exemplo, esse brinquedinho, a gangorra, é uma alavanca interfixa. Outro exemplo, a tesoura. O outro exemplo, acredito que a gente já dá de saber. Olha aqui, onde é que está o ponto de apoio? Bem no centro, certo? Então, quando o ponto de apoio está aí no centro, eu digo que é uma alavanca interfixa. A alavanca interresistente é quando o ponto de aplicação da força resistente fica entre o ponto de apoio e a ação da força potente, certo? Essa alavanca interresistente permite que o objeto seja levantado a uma altura menor em relação ao ponto em que a força potente é aplicada. Um exemplo aí bastante conhecido nosso está aí, que é o carrinho de mão, né? Que facilita muito a vida para o nosso transporte de objetos. Um outro exemplo, o abridor de lata. O outro exemplo, o abridor de garrafa. O outro exemplo, esse aqui que eu fiz, olha. Abrindo aqui essa latinha com a régua, eu tenho o quê? Uma alavanca interresistente também, certo? Devido a essa localização do ponto de apoio. E a alavanca interpotente é quando a força potente é aplicada entre o ponto de resistência e o ponto de apoio. E a distância entre o ponto de resistência e o ponto de apoio é maior que a distância entre o ponto de ação da força potente e o ponto de apoio.
Uma vantagem dessa alavanca, ela é capaz de erguer um objeto a uma altura bem maior do que a altura do ponto material a qual a força é aplicada. Olha essa situação, o que é que essa mocinha está fazendo aí, certo? Pescando. Então, nesse momento aí, ela tá segurando aqui a vara, né? E aí eu tenho a força potente, eu tenho o ponto de apoio aí onde ela está segurando, tenho lá a força da alavanca sobre o corpo e tem a força resistente. Então, no momento que você está pescando com uma vara, você tem uma alavanca interpotente, certo? Outro exemplo, ao utilizar a vassoura, é uma alavanca interpotente. Um outro exemplo, ao utilizar a Uniex, é uma alavanca interpotente. Então, a gente tem várias situações do nosso cotidiano em que nós utilizamos essas alavancas, tá? E o plano inclinado? O próprio nome já sugere, é um plano que é inclinado. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, para levar um objeto a um local mais alto, certo? Então, é uma forma simples, utilizando-se uma única peça para eu fazer um transporte. Então, trata-se de uma superfície plana, rígida e inclinada. Olha aqui na imagem A, o rapaz querendo aí subir essa caixa. Já na imagem B, foi colocado um plano inclinado para ele colocar essa caixa aí no caminhão. O que é que vai acontecer? Ele coloca aqui embaixo e ele só empurra pelo plano, porque é uma superfície plana, rígida, não vai quebrar e inclinada. E aqui a gente encerra a nossa conversa sobre as máquinas simples e o plano inclinado, pedindo para que todo mundo estude bastante para fazer dar tudo certo.